Fala galera, professor Leandro Morgado aqui e a prova está chegando, né? Praticamente chegou, parecia tão longe, né? Mas chegou aí a segunda fase da OBMAP e eu queria, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer a tua inscrição no canal, né? Agradecer tu estar acompanhando os vídeos aí há um bom tempo, entendeu? Até para Canguru também, OBMAP primeira fase, Olimpíada Brasileira de Informática, de Raciocínio Lógico. É um trabalho que a gente faz aí meio paralelo. Eu tenho muitas atividades na universidade, mas de vez em quando a gente consegue um tempinho aí para dedicar, para ajudar um pouquinho na tua preparação, e essa que é a ideia, gente. Estamos juntos, estou torcendo mais do que nunca por vocês para fazer uma boa prova, para conseguir uma medalha, para conseguir uma premiação, que com certeza, cara, vai abrir as portas no futuro e vai trazer bastante oportunidade aí para vocês, tá? Então capricha, faz uma prova legal, faz uma prova tranquila, consciente, que vai dar tudo certo, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer o melhor de vocês. Não pensa na concorrência, pensa em vocês. Entendeu? A ideia é fazer o melhor e fazendo o melhor, né, com certeza tem muita chance da medalha vir, tá bom? Vou fazer o seguinte, como hoje é dia de TBT, né, tem um vídeo, cara, que eu gosto demais, que acho que foi o primeiro vídeo aí que talvez bombou um pouquinho no canal, né, o vídeo das últimas dicas da OBMAP 2019. Tá? E eu estava revendo esse vídeo e eu vi que praticamente tudo que eu falei naquela época se aplica também para agora. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse vídeo 2019, últimas dicas, né, para a gente relembrar esses bons tempos aí do canal e também, né, para a gente relembrar coisas importantes aí para a nossa prova de sábado. Tá bom? Então, galera, muito obrigado por tudo, tamo junto e eu tô torcendo demais por vocês e a partir de agora fiquem com as últimas dicas para a prova da OBMAP para a segunda fase. Fala galerinha, aqui é o professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina e nos últimos dias eu postei alguns vídeos aí com resolução de questões da OBMAP, né, de Olimpíada de Matemática, e a repercussão foi tão legal que eu fiquei com muita vontade de acordar cedinho hoje para passar as últimas dicas aí para você que vai fazer a prova da segunda fase da OBMAP. Tá, então vamos lá, deixa eu passar o meu recado. Tá, gente? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, galera, calma, calma. Né? Eu vi alguns comentários aí de pessoas dizendo, não, professor, eu estou desesperado, não sei o que eu faço. Querido, calma. Né? Primeiro porque assim, ó, a questão de prova de OBMAP não é como questão de prova de colégio. Tá? Então vai ter que pensar, vai ter que estar tranquilo, né? Vai ter que entender bem o que está dizendo, entender bem o enunciado. Né? Cada enunciado é uma história diferente, cada enunciado tem uma instrução diferente. Então, se a gente estiver nervoso, se a gente estiver pilhado, não vai sair. Tá, gente? Então, procura ir tranquilo para a prova. E uma coisa que eu sempre digo é assim, ó, confiança, né, gente? Vocês não estão na segunda fase por acaso. Né? Vocês fizeram uma boa prova na primeira fase, entendeu? Conhecimento matemático vocês têm, raciocínio bom vocês têm. Então, primeira coisa é acreditar, assim, acreditar que tu tem potencial para chegar hoje e fazer uma ótima prova, né? E de repente conseguir uma medalhinha aí da OBMAP. Bom, queridos, e frisando de novo, muita atenção no enunciado da questão. Tá? É ali que vai estar a instrução para te resolver, né? É ali que vai estar o comando, é ali que vai explicar a historinha, que vai dizer o que está acontecendo. Tá bom? E uma dica legal, hein? Normalmente, a letra A de cada questão é um item super tranquilo, só para ver se tu entendeu o que está acontecendo. Tá? Então é um item assim que não vai ter nada profundo assim de matemática, não, vai ser uma continha bem básica, tá? Uma continha tranquila ou uma coisinha de lógica mesmo, só para ver se tu está entendendo o enunciado, se tu está entendendo a historinha, né? E normalmente assim, ó, uma coisa que acontece muito na OBMAP, gente. O OBMAP é uma prova muito bem feita, muito encaixadinha, então tu usa um item para resolver o outro. Tá? De repente, o resultado que tu conseguiu na letra A, tu vai usar para fazer a letra B. E o resultado da letra B, tu também vai usar para fazer a letra C. Tá? Então, fica ligado, é uma prova muito legal de fazer, uma prova encaixadinha, né? Que cada passinho a mais que tu vai dando contribui para a solução completa. Bom, queridos, vamos falar um pouquinho de questões, então. Tá? Uma das questões que eu estou esperando para a prova de hoje é uma questão de contagem, né? Que tu vai ter que contar
o número total de possibilidades de alguma coisa acontecer. Tá bom? Aí assim, ó, dica do tio, tá? Tem duas maneiras, né, que a gente usa muito para contar, né? A primeira delas, gente, é tu dividir o problema em casos, né? Tu vai pensar assim, não, isso aqui pode acontecer de três maneiras. Pode acontecer desse jeito ou desse jeito, tá? Então tu divide a tua contagem em casos, né? Por exemplo, a senha pode começar com 1, pode começar com 5 ou pode começar com 7. Entendeu? Aí cada um desses casos tu vai calcular, vai fazer a continha. Geralmente é princípio multiplicativo mesmo. Né? Princípio multiplicativo o que é? A gente vê quantas opções eu tenho para cada escolha e multiplica. Né, gente? Aquele caso clássico da roupa, né? Eu tenho 3 camisas e 4 calças. Né? Então, de quantas maneiras eu posso me vestir? Aí 3 vezes 4, 12 e acabou. Esse é o princípio multiplicativo. Ok? Então, talvez a questão de contagem seja assim. Tu divide em casos, calcula cada caso usando o princípio multiplicativo e depois soma tudo. Tá? A gente somando tudo, tu vai ter o total de possibilidades. E talvez uma outra possibilidade de resolver a questão de contagem é tu descontar os casos proibidos. Tá? A gente já teve um monte de questão de Olimpíada que foi assim. Né? Por exemplo, é difícil calcular diretamente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular tudo o que pode acontecer, tá? Vou calcular o que não pode e vou descontar. Entendeu? Por exemplo, eu lembro de uma questão que falava assim, porque a pessoa tem que criar uma senha, só que ela é muito supersticiosa, então ela não quer 13 na senha dela, por exemplo, não quer que apareça o número 13. Aí qual era o jeito mais fácil de fazer? Calcular o total de senhas, todas as senhas possíveis, né? Calcular as senhas que aparece o 13 e descontar. Tá? Então esse é um outro jeito legal de tu resolver problema de contagem. Certo, gente? Sempre lembrando de explicar bem certinho a tua ideia, né? Explicar o que tu está fazendo. Isso aí contribui para a tua pontuação e para a tua notinha final. Bom, queridos, em relação à questão de geometria, né? Sempre tem, velho, uma questãozinha de geometria que é onde o bicho pega, né? Onde o pessoal tem mais dificuldade. Aí o que eu recomendo para vocês? O que eu recomendo para vocês é o seguinte, provavelmente o polígono que vai aparecer não é um polígono assim simples, né? Tradicional, né? Por exemplo, não vai aparecer, calcule a área de um triângulo, calcule a área de um retângulo, né? Pelo contrário, vai aparecer uma figura assim meio misteriosa, tá? Talvez alguma coisa assim, entendeu? O que é isso aqui? Vamos ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então aqui eu tenho um heptágono, tá? Tenho 7 lados, e daí, sei lá, ele vai pedir para calcular a área do heptágono, o perímetro, alguma coisa assim. Tá? Agora sim, gente, ó, não existe uma fórmula padrão para esse tipo de caso. Né? O que eu tenho que fazer? Questão de geometria, tu tem que trabalhar com prolongamento. Né? Tem que pegar a tua figura e tem que dividir em pedacinhos, entendeu? Divide em pedacinhos, aí tu vai calcular a área, o perímetro, o que for de cada pedacinho, entendeu? Por exemplo, nesse caso, se eu estivesse trabalhando nesse caso, eu faria o seguinte, ó, aqui eu tenho um quadrado, né, ou um retângulo, né, dependendo das medidas aqui, parece que é um quadrado, tá? Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo, né, e um outro triângulo aqui. Então, na verdade, essa figura complicada, o que eu posso fazer? Divide em pedacinhos, querido. Divide em pedacinhos, aí eu vou ter o quadrado, triângulo, o outro triângulo e o outro triângulo. Né? Calcula, por exemplo, a área de cada pedacinho e o que vai ser a área total? A área total vai ser a soma das áreas. Tá? Então, né, como eu falei, não vai aparecer uma questão só de triângulo, só de retângulo, mas de repente a figura que aparece na prova, tu vai conseguir dividir em pedacinhos e calculando a área de cada pedacinho, tu vai ter a área total, por exemplo. Tá, gente? Questão de geometria tem que fazer assim, tem que colocar o pontilhadinho, tem que prolongar, tem que procurar dividir a figura em figuras mais simples e é assim que a gente vai dominando a questão, que a gente vai conseguindo resolver a nossa questão de geometria. Bom, meus amigos, já falei demais, né? Agora é hora de relaxar, agora é hora de concentração total,
tá? E eu desejo assim muito, mas muito sucesso para vocês aí nessa prova da UBMEP, né? Que vocês consigam desenvolver as questões, que vocês consigam colocar em prática aí o que vocês aprenderam, tá bom? E de repente vamos até combinar o seguinte, ó, para a prova de 2020, né? Vamos combinar um treinamento aí mais prolongado, né? Vamos combinar videoaulas de repente, alguma coisa ao vivo também. Né? Para a galera de Santa Catarina, a gente faz um trabalho bem legal lá na Universidade Federal, tá? Então, de repente, eu vou até colocar na descrição do vídeo o nosso calendário lá do PET Matemática, que organiza treinamentos presenciais, tá, gente? Então, tamo junto aí para futuras Olimpíadas e na prova de hoje, de novo, o tio deseja para vocês, assim, muito sucesso, tá? E tô torcendo muito por vocês. Valeu, galera! Grande abraço e até a próxima!